Bem-vindos a mais um Pela Lente, nosso programa de entrevista. Toda terça-noite a gente está aqui entrevistando alguém que tem algo muito interessante para nos dizer. Já vou apresentar o nosso convidado de hoje, mas queria lembrar que aqui na descrição tem o nosso Apoia-se. Então você apoia com R$ 5 por mês, pode ser mais também, mas R$ 5 por mês já é o suficiente para você receber vídeos exclusivos, ainda concorre a um livro no final do mês, um sorteio. Então, assim, ajuda o nosso canal a continuar existindo, né? Nossa forma de financiamento. Também tem o link das redes sociais aqui na descrição, vou adorar te receber por lá. Hoje a gente fala sobre A Matéria Noturna, um filme que conta a história do encontro entre Jaiane, uma mulher negra de 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo e canta numa roda de samba, e a Issa, um marinheiro moçambicano que precisa ficar alguns dias na cidade de Vitória por causa de um problema técnico no navio que ele trabalha. A direção é do nosso convidado de hoje, o diretor Bernardo Lessa. Ele é produtor e realizador de cinema com base em Vitória, no Espírito Santo, sócio fundador da Rede Filmes, realizou os curta-metragens Tejumar, Sopro, Uivo e Assobio e A Casa Térrea. A Mulher e o Rio, o primeiro longa-metragem dele, estreou no 52º Festival de Brasília, e A Matéria Noturna, o segundo longa, e nosso assunto de hoje, foi premiado na Mostra Futuro Brasil, do 52º Festival de Brasília, como o melhor filme. O Deserto de Aquim, o próximo filme, já está em pré-produção, então a gente tem muito trabalho para falar aqui hoje. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. Olá, Manu. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Beleza, vamos trocar ideia. Bora lá. Enfim, falei um pouquinho de como é a história da Matéria Noturna, mas eu queria que você contasse, né? Qual é a história, o enredo do filme e como surgiu a ideia desse filme, dessa produção, para realizar isso. Uhum. Esse filme, ele surge... Eu sou capixaba, né? Nasci em Vila Velha, mas fui criado em Vitória. Nasci em Vila Velha por uma mera questão de maternidade, né? Porque são cidades vizinhas. E cursei cinema na UF, cursei cinema em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu morei 10 anos no Rio e aí eu volto para a cidade de Vitória em 2018. Então, esse filme surge muito desse olhar de alguém que volta para a própria cidade, né? Então, é um filme que conta um pouco do ponto de vista e do ritmo da vida da Jaiane, que é uma personagem de terra, né? Que ela trabalha a partir do carro, motorista de aplicativo, trabalha cantando numa roda de samba, e o Aissa, que é esse marinheiro, que é esse estrangeiro, né? Que é alguém que chega do mar, que tem um ponto de vista diferente da cidade. Então, por mais que quando eu voltei era a mesma cidade, também era uma cidade completamente diferente para mim. Eu morava num extremo da cidade com os meus pais, e quando eu volto, eu vou morar no centro da cidade, eu vou morar nessas imediações do porto. Então, essa contemplação dos navios indo, dos navios vindo, aquilo foi batendo em mim de uma forma poética, assim, né? De ver o mar. Eu sempre vi o mar. O mar sempre foi algo muito presente na minha vida. Quando eu não estava morando em Vitória, eu estava morando no Rio, que é uma cidade litorânea, e é isso. Sempre estive na praia, sempre gostei de ir à praia à noite. Acho que talvez seja o melhor remédio que eu vejo na vida é o mar, assim, a presença do mar. Eu acho que quando você está angustiado, quando você está, sabe, quando você está com pensamentos esquisitos, a presença do mar é uma coisa, assim, totalmente que nos reconecta um pouco com a vida, assim, que faz a gente mirar o futuro, que faz a gente pensar coisas positivas. Então o filme surgiu... Isso, você precisa desligar o modo... Acontece, ela fala com a gente nas horas, né? Ela vai falando, a gente, menina, nem te chamei, e ela vindo falar com a gente. Alexa, para Alexa. Toda hora. Deixa eu fazer até uma pergunta. Minha gata está aqui querendo participar também, daqui a pouco ela derruba a câmera. Quando que você estudou na UF? Aquela que eu acho que... Será que a gente não é contemporâneo de UF? Eu entrei em 2008 na UF. Eu entrei na UF em 2008. Você entrou em 2008? Eu fiz jornalismo, no caso. Mas a gente estava ali no IACS. A gente estava ali no IACS, exatamente. A gente estava ali no IACS na mesma época. Gente, eu fiz fotojornalismo. Tá vendo? Com o Dante Gastaldoni. Exatamente. Tá vendo como que é a vida quando você vê no meio, que é ao vivo para todo o Brasil,
a gente descobrindo que estudou na mesma época na faculdade, apenas Colegas de curso nos faculdade. separava na Casa Rosa. O IACS agora é um prédio no Gragoatá. Muitas Exatamente, aquele prédio ainda tem aquele prédio em formato de... Aquele prédio que desde sempre diziam que iam construir, enfim, saiu. Exatamente, saiu do papel, eu vi esses dias. Saiu do papel de frente à Pé de Guanabara, a paisagem se abre, ver o Pão de Açúcar. Eu estou lá até hoje, né? Que eu estou no doutorado, nunca mais saí da UF. E aí, agora, já que a gente está nesse assunto, minha próxima pergunta era até como que foi seu início no cinema, né? Como é que foi seu caminho até aqui? Então, pararei de falar de mim, quero ouvir a sua história. Estávamos lá, não sabíamos que estávamos no mesmo casarão. Como que você foi parar na Casa Rosa e como foi seu processo lá? E até você chegar hoje aqui, o Bernard Lessa hoje, que lança a Matéria Noturna. Uhum. Bem, eu decidi fazer cinema, eu fazia Cefet aqui em Vitória, decidi fazer cinema frequentando havia alguns grupos, né, de audiovisual na universidade, no Espírito Santo, na UFES, tinha o Cine Falcatrua, que fazia umas exibições assim, umas exibições clandestinas mesmo, foram até processados por filmes, porque eles lançavam os filmes antes de serem lançados no cinema, umas coisas assim. Mas eles faziam também umas mostras. Então, eu comecei a ver algumas coisas, né? Andrei Tarkovsky, achava super estranho na época, mas era uma estranheza que causava algum fascínio, assim, né? Não era aquela coisa de você entrar e falar, nossa, que filme foda, mas você saía com aquilo um pouco perturbado, assim, tipo umas primeiras leituras, assim, sabe? Tipo, a primeira vez que eu li Os Irmãos Karamazov, assim, foi uma coisa... É esquisito, entendeu? Você não sabe exatamente o que tem ali, mas você sabe que tem alguma coisa, planta uma sementinha, né? Você ainda não tem capacidade de entender exatamente o que está acontecendo, mas você fica com essa pulga atrás da orelha. E aí foi isso, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, isso foi o primeiro, segundo ano do ensino médio, e aí decidi, quando chegou no terceiro ano, eu não tinha dúvida que eu queria fazer cinema. E aí eu passei para o segundo semestre na UF, fiz um semestre de jornalismo aqui na UFES antes. Menino, eu também passei para o segundo semestre na UF 2008. Que é isso que está acontecendo aqui? Gente! Mas aí eu fiquei o primeiro semestre fazendo nada. Maravilha. Você fez uma utilidade para o seu primeiro semestre. Eu fiz um pouquinho de jornalismo, assim, para ver de qual era. Ainda estava de suplente. E aí eu gosto um pouco do jornalismo, mas naquele momento eu já sabia que cinema era uma paixão maior, assim, né? Então eu vou para a UF, curso cinema, e o meu primeiro curta-metragem, ele é o Tejumar, que é o meu filme de realização de curso, né? Quando você chegava ao final do curso da UF, ou você fazia um curta-metragem, ou, enfim, algum filme, ou você fazia monografia. Quando eu cheguei, você tinha que fazer os dois, não tinha jeito, mas, ainda assim, eu decidi fazer o curta, e é isso. O Tejumar foi o primeiro curta que eu fiz, ele foi realizado em 2013, e ele teve uma carreira super bacana de festival. Então, apesar de ser um filme feito com R$1.000, feito assim, juntando os cacarecos que tinha, os amigos, a cada um pega um equipamento e tal, fulano empresta o carro, a mãe de fulana vai cozinhar. Juntando isso, a gente fez o filme. E depois, 2 anos depois, eu fiz outro filme, mais ou menos no mesmo esquema, chamado Soprou e Assobio, que também é uma parceria com o Elke Tipungué. O Elke Tipungué é um ator que é parceiro meu desde o meu primeiro curta, né? Que o Elke Tipungué é o ator principal do Matéria Noturna, que hoje já tem uma carreira consolidada, né? Já fez o filme do David Cronenberg, o Crimes do Futuro, fez um filme Berlim Alexanderplatz na Alemanha. Então, naquele momento a gente estava começando, a gente fez esses curtas. Depois, em 2017, quando eu já estou flertando com a ideia de voltar para Vitória, eu venho para cá, faço um filme, já o primeiro filme feito com edital de curta-metragem, que foi o A Mulher e o Rio. O A Mulher e o Rio teve a Casa Térrea, ele é uma versão reduzida do Matéria Noturna, do A Mulher e o Rio, né? Que, a partir de um edital de curta-metragem, meu pensamento era o seguinte: quem faz curta com edital de nada, com edital de curta, faz um longa. Então, era assim, sabendo que, não tendo uma família, que era uma família do cinema, né? Minha família, meu pai, quando era criança, era dono de bar, depois ele passa no TRE, minha mãe era professora de ensino fundamental. Então, não era uma família do mundo das artes. Então, eu sabia que eu tinha que, de alguma forma,
ousar para continuar ali, né? Então, assim, a minha ousadia é fazer filme sem dinheiro e aí, quando pega algum dinheiro, fazer muito mais. Então, A Mulher e o Rio é um longa feito com grana de curta e o Matéria Noturna é um segundo projeto que também é um longa realizado com edital de curta-metragem. Então, você imagina, né, que aí o Matéria Noturna ele foi aprovado em 2018 na Secretaria de Cultura do Estado, e aí a gente ficou nessa de viabilizar, né? Quando que a gente vai conseguir filmar, porque o filme tem uma estrutura maior, como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Uma capacidade de gerir recursos que tem que ser muito milimétrica, porque a gente não tem margem para nada, né? Então, a gente realizou esse filme e a gente tem continuado trabalhando, né? O filme tem... Eu digo que um filme é uma relação, assim, né? Um filme é uma relação... Não é uma relação... Às vezes é uma relação meio que parece com um filho, às vezes é uma relação que parece amorosa. É uma doideira, porque são muitos anos e é uma energia que vai e que volta, assim, né? O Matéria Noturna, ele foi lançado no Olhar de Cinema de Curitiba, onde a gente ganhou uma menção de melhor filme brasileiro. E aí depois ele circulou por alguns festivais, ainda em 2022 e 2023, e agora em 2024, com a Lei Paulo Gustavo, a gente pôde viabilizar a distribuição, né? Então, isso, são alguns anos, são cerca de 6, 7 anos lidando com o projeto. É um relacionamento mesmo, assim, né? Que tem várias camadas, vários momentos de envolvimento. E a importância das leis de incentivo, né? Porque por causa delas que esse filme aconteceu. Diversos tipos de leis ao longo do processo para várias etapas, né? E a Matéria Noturna explora temas das relações interpessoais na contemporaneidade, né? Dessa relação aí entre os nossos dois protagonistas. Como que esses temas acabam se manifestando na história e quais os principais pontos que você espera aí que o público absorva quando a gente está falando dessa relação dos protagonistas, dessas relações interpessoais hoje em dia no contemporâneo? A Matéria Noturna, ele é um filme que ele é sobre... São 3 partes, né? Num primeiro momento, a gente é apresentado a personagem da Jaiane, e eu acho que é muito importante pensar um filme a partir de uma apresentação de ritmos, né? Porque eu acho que na vida acontece muitas vezes de pessoas terem ritmos diferentes, de um encontro ser... Sabe, eu acho que na nossa vida, a gente encontra muitas pessoas que poderiam ser relações incríveis, mas uma está numa onda e a outra está na outra. Tem alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa no encontro amoroso que é especial, que é de certa forma milagroso, que é quando 2 pessoas se encontram e as 2 querem mais ou menos a mesma coisa. E aí esse encontro pode ir para o mesmo caminho, né? Mas normalmente são vias perpendiculares, né? As pessoas se encontram e uma segue para um lado, a outra segue para o outro, assim. Então, o filme ele apresenta esses personagens, eu acho que muito mais enquanto ritmo. Então, a gente primeiro ver o ritmo da vida da Jaiane, ver o que está na cabeça dela, ver esse momento, né? O filme foi rodado no início de 2019, era o primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro. Então, você tem ali, no entorno dessa personagem, toda uma atmosfera que é uma atmosfera de desesperança. Ela é uma mulher negra, ela é alguém que está vendo o mundo como ameaça, né? O mundo torna-se, então, uma ameaça para a mulher negra do samba. Isso é fato, assim, que naquele momento a sensação geral era, meu Deus, assim, em que eu vou me apegar para continuar? Porque, assim, foi um baque muito grande. Então, quando o filme começa, a gente tem essa personagem perdendo alguns espaços de conforto, né? Um pouco perdida, numa deriva, que ela não sabe se é espiritual. O filme também não tem essa pretensão de dar conta se essa questão é uma questão espiritual, psicológica. Ele joga algumas pistas, né? Eu acho que parte importante é o próprio espectador se colocar nessa personagem e entender que para ele é aquilo, que para ele é esse vazio que se aproxima de alguma forma. Então, a gente é apresentado a Jaiane e essa desesperança que está rondando, né? Esse desencanto que ronda. E aí, então, a gente fica com ela toda uma primeira parte, depois, na segunda parte, a gente vê o Aissa. E a gente vai só para o Aissa. Né? E a gente vai ver esse personagem que já tem uma vida, que é uma vida de desapego, ele vive no mar. Então, a relação dele
com a terra é uma relação muito dúbia, né? Tenho uma amiga até hoje que trabalha com cruzeiro e ela foi um pouco inspiração para esse personagem do Aissa, porque eu via que ela passava 6 meses embarcada e 2 meses em terra. E nesses 2 meses, quando ela estava embarcada, ela queria muito estar em terra. Mas quando ela estava em terra, ela tinha um não lugar, assim, era muito difícil criar relações, porque você sabia que daqui a pouco você já ia partir. E ao mesmo tempo, assim, você também já está mais acostumado com o trânsito do que com ficar parado. Então, o que acontece é que a gente acompanha um pouco esse estilo de vida do Aissa, um pouco mais boêmio nesse momento, ele é menos profundo nesse momento que ele é apresentado do que a Jayane, que já é uma personagem que tem uma carga mais forte, ela se relaciona com esse lugar, o Aissa vem trazendo algo que é dele, ele não está relacionado com esse lugar Vitória para ele é um lugar novo, ele traz uma vida de deriva que vem do mundo, né? Que vem dessa relação com a irmã, que a gente tem um breve lapso ali de entender um pouquinho ele. Mas, novamente, assim como a personagem da Jayane, o filme não tem essa pretensão de dar conta desses personagens, de contar eles de uma forma, de contar quem eles são. A gente quer contar qual é o ritmo deles, né? E porque, para mim, cinema é ritmo. Então, isso que eu acho que é mais interessante, assim, é um filme que... Então, acontece esse encontro, né? Acontece esse encontro numa roda de samba, o Aissa vai lá, ele vê a Jayane, e aí esse encontro, que é um encontro ali apaixonante no primeiro momento, ele demonstra também as suas fragilidades, ele demonstra as suas... É isso, né? O quanto o encontro... Eu acho que, assim, mais do que um filme de amor, ele é um filme de paixão. Porque a paixão, ela é essa força que, às vezes, é capaz de reconectar a gente com a vida, né? Quando a gente está apaixonado, a gente sai de casa, a gente olha o céu e a gente nunca viu um céu tão lindo. A gente, sabe, é uma coisa... É uma sensação, assim, de maravilhamento que toma conta da gente. Eu acho que parece que a gente é recém-nascido de novo. Com aquele olhão para o mundo, assim, sabe? Tudo é belo, tudo é potente. E essa é uma sensação que, às vezes, que a poesia é esse lugar da paixão, né? O Paulo Leminski faz uma defesa da poesia. E, ao mesmo tempo, a gente pensa o envelhecer como, às vezes, uma falta, um distanciamento desse estado apaixonado. Então, assim, esse desencanto que se aproxima dela e essa busca pela paixão como uma forma de se encantar com a vida, eu acho que o filme orbita muito nesses lugares. E nessa forma de se relacionar, que é uma forma de pessoas à deriva, né? Personagens à deriva, personagens... Eu acho que no mundo contemporâneo, a globalização, essa coisa de a gente não estar fincado, né? Ele deu para a gente asas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender em que dimensão a gente precisa ser raiz, né? Porque senão a gente não consegue ancorar, a gente não consegue construir alguma coisa de fato, em matéria de relação, em matéria de vida mesmo, né? As relações, elas ficam num lugar um pouco mais descartáveis e um pouco mais fluidos, assim. Então, acho que o filme, de alguma forma, assim, de uma forma sutil, de uma forma indireta, ele trabalha esses temas sem verdades absolutas, sem querer dar resposta simples para problema complexo, né? Eu acho que a complexidade desses personagens está colocada. Eu acho que o filme não almeja dar conta deles. Eu acho que é um filme que está muito preocupado em olhar para os olhos desses personagens, assim. E mais do que mostrar as ações deles, é mostrar as hesitações desses personagens. Acho que é um filme que está muito no lugar dessa hesitação, assim, né? Desse momento... Hesitar é algo humano, eu acho, né? Tipo, não sei se o animal ele hesita tanto quanto o homem, né? O homem ele tem uma ação que às vezes ele dá um passo, opa, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? E eu acho que esse é o ato principal da paixão. Eu não acho que a paixão é uma coisa tão arrebatadora que a gente é dominado. Eu acho que tem sempre um momento ali no início que você decide. Você tem um momento assim que você está na beira do precipício, aí você decide, você vai pular ou você vai ficar ali onde está mais seguro.
Tipo, você vai pular de cima de uma cachoeira, você está em cima de uma cachoeira, né? Para usar uma figura do Humberto Mauro, que fala que cinema é cachoeira, né? Cinema é ritmo, paixão, tem tudo a ver com isso. Então você tá ali, tem um pulo de 15 metros de uma cachoeira. Você fica, pula ou dá o passo para trás? Acho que esse é o ponto, assim, esse que é o ponto que mostrava interesse, que me interessava mostrar, entendeu? Que é quando esses personagens eles estão na beira ali do pulo. O que eles fazem? Eles pulam ou eles dão um passo para trás? Então, acho que... Não sei se eu falei exatamente o que você perguntou. Foi maravilhoso. E essa coisa do ritmo, né, que você estava falando, do filme, eu assisti ontem com meu namorado, e aí isso ficou muito claro pra gente quando a gente percebia o ritmo da vida dela, né? E aí, quando ela conhece ele, como as coisas adquirem um outro ritmo, ele falou, gente, mas tudo rápido agora, o que está acontecendo? Porque é isso, essa coisa da paixão e tal, isso está muito claro no ritmo que o filme vai mostrando pra gente, né, da vida e como isso vai mudando. E você também falou da coisa de raízes e tal. Você falou já como é que foi produzir o filme, a gente percebeu a importância dos editais. Como foi rodar tudo em Vitória, né? Você voltar para o seu lugar e rodar esse filme em Vitória. O filme tem ali as imagens. Conheço Vitória? Não. Mas muitas coisas me são mostradas nesse filme, né? Das paisagens, né? Do lugar. Teve algum desafio específico, pessoal e profissional ali de filmar em Vitória? Muitos, muitos. Porque, assim, a gente já fala de um orçamento que é claramente ineficiente de cara, né? Então, assim, é um orçamento abaixo. A gente está trabalhando, todas as equipes, todos os profissionais estão trabalhando de uma certa forma no limite. Então, a gente já coloca um desafio de cara que é, cara, a gente tem como pagar 15 diárias, assim, menos do que isso. Então, o que a gente consegue fazer? A história é pensada em torno do orçamento, tudo é pensado em torno do orçamento para que seja execuível. Mesmo assim, eu achei interessante você falar isso de não conhece Vitória. De alguma forma, agora você conhece um pouco, né? Porque o filme, eu acho que esse era um ponto importante, né? Da minha volta para Vitória, é uma volta também no sentido de pensar. Eu estava no Rio, que é uma cidade já muito mais explorada pelo cinema, já muito mais explorada por uma imagética oficial, assim, né? Tipo, você vai para o interior do Pará, você vai para o interior do Tocantins, você vai para o interior do Espírito Santo, e você vai falar em Rio de Janeiro, vai vir uma imagem na cabeça das pessoas, né? Que não é o mesmo caso se você for para o interior do Rio e perguntar uma imagem de Vitória, pessoa. A maior parte das pessoas não vai ter imagem nenhuma na cabeça. Então, de alguma forma, a minha volta à Vitória, ela dialoga um pouco com esse interesse em um local que ainda não é muito explorado imageticamente, né? Que ainda tem mais possibilidades, né? Que ainda é necessário colocar no mapa. Dentro dessa perspectiva de desafios, assim, o primeiro desafio é o apartamento de Jaiane era o apartamento em que eu morava, que era o apartamento em que eu morava com a minha namorada. Então, vocês imaginam já que isso já era uma loucura, já foi uma loucura na minha relação, na minha vida, em tudo, porque tinha uma equipe de filmagem vários dias da semana no nosso apartamento. Equipamentos, né? Acidentes acontecem. Então, assim, o carro era o carro que ela usava, que a gente usava. Então, assim, são muitos desafios, porque é tudo muito dentro da vida mesmo, sabe? Tudo colocado para jogo, né? Para fazer um filme desse acontecer com um edital de tão baixo valor, você tem que colocar toda a sua energia vital em torno disso, assim, né? Senão não sai. E você espera um pouco que as pessoas ao seu redor coloquem também. Então, assim, o papel do diretor, também produtor, é também incentivar as pessoas para que elas vejam aquele potencial que você está vendo. Mas isso não é fácil, porque uma coisa num curta-metragem é que você faz um tiro curto, que são 3 dias, às vezes, se muito, 5 dias. Agora, num longa, que a gente já está falando de 3 semanas, sabe? Dá tempo de cansar, tem que cansar e buscar energia de outro lugar ainda, né? Então, também você se vê no papel, né? Eu acho que o Matéria Noturna, eu considero um primeiro filme de ficção, eu considero A Mulher e o Rio um filme experimental, apesar de eu achar que a Matéria Noturna também tem um viés experimental, eu acho que ele já é um filme que é mais narrativo, assim, né? Mais ficção mesmo.
no Mulher e o Rio, ele já é mais experimental mesmo, assim, o roteiro eu realmente rasguei e falei, não, vamos fazer alguma coisa. Então, e no Matéria Noturna já é um filme que eu falei, não, eu preciso ter um roteiro um pouco mais embasado. E no Deserto de Akin já é um avanço nesse sentido, assim, né? Eu acho que já é um filme que aí eu desenvolvi mais ainda o roteiro, trabalhei mais tempo no roteiro. Então, assim, cada filme tem as suas particularidades, mas eu colocaria como desafio maior esse desafio de, cara, colocar sua energia vital completamente na parada e, assim, fazer acontecer do jeito que for possível. E isso, às vezes, os processos, às vezes, tornam-se um pouco difíceis, né? Mas a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, ir fazendo e colocando o filme em pé. E agora a gente tem um filme aí que teve uma carreira bonita nos festivais, né? Que vai agora para o cinema, que tem um resultado final que eu sou bastante satisfeito. Assim, eu acho que o filme, acho que está na tela. As coisas que eu queria passar com esse filme, elas estão na tela. Então, acho que é isso, né? Como eu te falei, para mudar minha trajetória, que não é a trajetória de família na arte, tinha que meter o pé na porta de alguma forma. Era assim, era essa a minha leitura, entendeu? Então, depois do Matéria Noturna, aí eu já consigo pensar em acessar um edital um pouco maior, eu já consigo estabelecer parcerias, sabe? Então, é um filme que eu acho bastante importante na minha trajetória. E como foi trabalhar com esse elenco, né? Fala pra gente um pouco do elenco, os atores, principalmente aí os atores que fazem Jaiane, fazem a Issa, você já tem aí parcerias também, né? Principalmente com o protagonista, já tem um tempo. Conta um pouquinho dessa relação com os atores ao longo desse processo de gravação. O Elke tinha um parceiro, é isso, né? Eu fiz intercâmbio durante o meu curso de cinema na UF, eu fiz um intercâmbio em Portugal de 1 ano. Eu passei 2 semestres lá porque eu tinha noção, tinha alguns amigos que já tinham ido, tinha algumas bolsas na época, que a gente conseguia acessar para ir. Portugal ainda era um país barato naquele momento, estava baixo, e lá eu conheci o Elkit. Mas eu fui muito porque lá tinha um curso de direção de atores, e eu já entendia naquele momento que a relação com os atores seria muito importante para o meu cinema. E então eu conheci o Elkit lá em Portugal, mas a gente não era próximo exatamente, mas quando eu volto para o Rio, e aí depois ele vem e vem fazer o curso da Unirio. Ele fez um intercâmbio, depois que eu fiz o intercâmbio lá, ele fez um intercâmbio aqui no Brasil. E aí, no final desse trajetória dele, foi que a gente fez o Tejumar. Então, com o Elkit, eu já tenho 11 anos de parceria. A gente fez Tejumar juntos, a gente fez o Sopro e Assobio juntos, e agora ele teve no Deserto de Akin também, que a gente rodou no ano passado. A Shirlene, ela foi uma atriz que eu convidei para o Sopro e Assobio, ela fez uma participação, e essa foi o primeiro projeto que a gente fez, que ela veio para Vitória, um projeto maior, ela não tinha atuado ainda tanto em cinema, tanto que depois do Matéria Noturna, ela percebeu que ela queria mesmo era dirigir, ela não continuou a carreira de atriz, ela é hoje uma diretora, trabalha com projetos de televisão, de cinema. Então, assim, e para além disso, tem os atores capixabas, né? Tem o Altamir, que virou um parceiro, que faz o Washington, né? Que é o personagem primo da Jaiane, que torna-se amigo do Aissa também, que também já virou um parceiro, que também já atuou agora no Deserto de Akin também. Eu gosto muito da relação com os atores, assim, eu acho que existe uma coisa que é quando você coloca uma ideia no papel, ela não está corporificada, né? E aí o ator, ele vem, ele corporifica aquilo, e ele traz um monte de camadas interessantes e que você não havia previsto para aquele personagem. Eu acho que é ali que a vida acontece mesmo, que é ali que de repente as coisas se materializam, assim, e se materializam a parte do que você deseja, né? Eu acho que a grande beleza é isso. Porque vem coisas que você imaginou e vem coisas que você não imaginou. Existem problemas que são colocados que você não imaginava, que aí você vai ter que dar conta de responder, entende? Mas quando você é colocado para responder, a coisa se amplia, a coisa aumenta, a coisa melhora, né? Se aprofunda.
Então, é uma relação sempre muito intensa, porque é isso, né? Filmes brasileiros são sempre... Eles envolvem sempre muita dedicação. E um orçamento baixo, né? Uma remuneração baixa para a quantidade de dedicação que a gente coloca. Então, a gente conta com parcerias realmente verdadeiras. Se as parcerias não forem verdadeiras, o negócio fica esquisito. Né? Se realmente não tem um ponto comum que as pessoas estão mirando, é um negócio esquisito. Mas é isso, assim, eu sempre, no Matéria Noturna, a gente trocou muito, eu troquei muito com a Shirlene, e troquei muito com o Elkit também, na construção dos personagens, né, para eles, que eles pudessem trazer, até porque no Deserto de Aquim já foi um processo um pouco diferente, mas no Matéria Noturna, eu sempre tive para mim, eu até então sempre escrevi para ator, entende? Eu não escrevia um personagem e falava, agora eu tenho que escalar um ator. Não, o meu processo era um processo de primeiro pensar o ator, eu tinha um esboço de um personagem lá no início, aí eu já sei que é um ator, beleza. Então eu jogo esse personagem para o ator. Então, assim, a Jaiane, num primeiro momento, ela não era necessariamente uma mulher negra. Era uma mulher. Era uma mulher e um homem. Aí eu falo, eu quero o Elkit. Pô, já trabalhei com o Elkit 2 filmes, já sei como é trabalhar com ele, a gente tem poucos recursos, ele é um ator muito bom, eu sei que vai imprimir, sabe, vai imprimir força na tela, eu vou trabalhar com ele, então vamos levar esse personagem um pouco para as questões que um homem negro, retinto, vindo da África, traz. Então o personagem vai no caminho dele. E aí quando a gente fecha a Shirlene também como protagonista, aí a gente tem uma relação afrocentrada, aí a gente tem a Jaiane, aí a gente tem questões que também passam por esse lugar de uma mulher negra no Brasil, no primeiro ano de um governo Bolsonaro, especialmente ameaçador para corpos negros, para corpos dissidentes. Né? Então, aí vem toda uma camada que só chega, de fato, depois que chegam os 2 atores. É um processo um pouco maluco, né? Porque não é primeiro colocado tudo, é colocado algumas questões, né? Mas o casting, para mim, nesse momento, era definidor do roteiro. O roteiro ele vai se aperfeiçoando depois da definição do casting. Então, a relação com os atores é fundamental, porque se eu não troco ideia muito com eles, eu não consigo aprofundar, né? Não, e é diferente, né, do que a gente... Não, já vi muita gente escrever personagem pensando num ator, mas não é exatamente o comum, né? E antes da gente ir para os quadros que a gente tem aqui no programa, você está aí, né, fazendo seu próximo filme, Deserto de Aquim, já pode falar alguma coisa do que tem nele, do que se trata, ou ainda é um grande mistério? Não, posso falar. A gente... O Deserto de Aquim é um filme sobre um médico cubano que está no Brasil em 2018. É um filme que, na verdade, acontece... É curioso até, né? Porque eu não tinha feito essa relação. Agora, conversando com você, que eu fiz. Porque é um filme que se passa em 2018. E é um filme que fala da eleição do Bolsonaro. Porque é um personagem, é um médico cubano que está aqui no Brasil, vivendo a vida dele e vendo essa aproximação da eleição presidencial até a eleição do Bolsonaro, que vai definir que ele não pode mais ficar no Brasil. Então, assim, conversa, e aí ele fica nessa, se ele volta para Cuba ou se ele permanece no Brasil, e ele tem relações que ele vai construindo aqui. É um filme que conversa muito com a trama do Matéria Noturna, mas que traz particularidades traz para dentro da minha filmografia, ele traz uma relação com a narrativa mais forte. Eu considero o Deserto de Aquim um filme mais narrativo do que a Matéria Noturna. Tem a presença do Elkit, já fiz um processo, tem alguns atores que eu estou trabalhando pela primeira vez, assim, então acho que tem coisas bem bacanas. E ele todo filmado no interior do Espírito Santo, ele quase não tem cena em Vitória, dessa vez a gente foi buscar as paisagens do interior.
Boa. A gente tem aqui 2 quadros. E aí, o primeiro tem uma notícia dos últimos dias aí que tenha te chamado a atenção de alguma forma. Foi muito boa, foi muito ruim, mas que você não passou batido por ela. Que notícia que você pensou aí para trazer para gente? Olha, a última notícia que eu vi que me deixou assim realmente sem saber lidar com ela, né? Porque eu acho que às vezes as notícias a gente vê, lê as coisas mais atrozes e elas não surtem um efeito na gente, né? Elas assim, você entende, você fala, caramba, que merda, mas ela não, sabe? Eu acho que de alguma forma, eu acho que era não sei se era o Benjamin que falava que, tipo, as notícias elas não dão conta de fazer a gente se relacionar com as coisas. E o poder do cinema, o poder da literatura é, às vezes, de conseguir fazer a gente se relacionar com os acontecimentos, né? E notícia é um lugar de acontecimento. Mas teve uma, há pouco tempo atrás, que para mim foi muito marcante. Eu acho que a gente está vivendo uma guerra que tem imagens, assim, que são imagens dificílimas de lidar. Eu não tenho coragem de ficar vendo essas imagens, assim. As imagens da guerra Israel-Palestina são imagens duríssimas. Mas teve uma que me chegou via story de alguém, que era a imagem de um soldado israelense, que depois de fazer alguma ação, ele decide ir para frente de uma casa e tacar fogo em si mesmo, porque ele não compactua mais com aquilo para falar alguma coisa né, que ele não consegue mais lidar com aquilo que ele fez e com o que ele está atrás. E isso, para mim, essa imagem ela veio porque há pouco tempo eu fui... Aí, na verdade, essa imagem veio, né? E aí eu falei, caraca, que imagem maluca, porque é uma imagem de um... A gente tem um desenvolvimento tecnológico bélico, que é um desenvolvimento que faz com que a pessoa aperte um botão, né? Ela não se coloca tanto em risco, mas, ao mesmo tempo, existe um ser humano operando essa máquina, né? Então, assim, os traumas, né? A gente talvez esteja chegando num ponto que a gente não está conseguindo se... É um ponto que você não consegue lidar mais, né? Não há... Eu vi um filme há pouco tempo, que é do filme do William Wyler, que é o melhor ano de nossas vidas, The Best Day of Our Lives, que é um filme que ganhou o Oscar de 46, que é um filme que tem 3 personagens voltando da guerra. Isso na época era a Segunda Guerra Mundial e tal, eles voltam da guerra, eles estão cheios de traumas, mas de alguma forma existe uma questão de um American Way of Life, existe uma possibilidade de voltar, né? Esses personagens, eles conseguem voltar de alguma forma. Um tem uma relação com uma esposa que é estranha no início, mas que depois vai se ajustando. Outro tem uma relação com a mulher que desanda, mas ele descobre um outro amor. Outro perde os 2 braços, mas também, de alguma forma, há uma aceitação disso da parte da família, apesar de ele mesmo não conseguir aceitar isso nele. E aí depois eu vi um outro filme, também sem pensar, que é o Franco Atirador, revi o Franco Atirador do Michael Cimino, que já é um filme da Guerra do Vietnã, que são personagens que vão para a Guerra do Vietnã e que alguns deles já não conseguem voltar. Já tem um personagem, né, tem uma coisa emblemática, que são os personagens que são colocados em disputas de roleta russa, né? Eles ficam colocando uma bala ali e tal. E essa proximidade com a morte, os personagens convivem tanto com a morte que tem um que não consegue mais voltar à vida. E o outro vai buscá-lo, mas ele não consegue mais voltar. E aí, quando eu vi esses filmes há pouco tempo, depois de ter visto essa imagem e ter ficado, de alguma forma, mexido por ela, mas ela voltou essa semana para mim, porque eu falei, caramba, a gente já está num momento que é isso. No primeiro momento, você tem uma guerra, que beleza. Pode ser que seja uma questão cinematográfica, pode ser que seja uma coisa que seja só um cinema propagandista ali, né? A gente pode pensar no cinema clássico narrativo americano, um pouco propagandista, sim, de um American Way of Life. Talvez tenha um pouco conto de fada ali nessa coisa de que é possível aqueles personagens voltarem. Mas, ao mesmo tempo, você tem
tem uma outra possibilidade, que é o desenvolvimento de aparatos tecnológicos que o ser humano não é capaz de lidar. Ele é capaz de operar, mas depois ele não é capaz de lidar. Eu fiquei pensando, né, sobre essas duas hipóteses, né? O que é o cinema enquanto construção de invenção mesmo, né, de ficção, de que é possível voltar de uma guerra, e o que é o desenvolvimento tecnológico. Porque, assim, se a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente está falando de tudo. A gente está falando de o bélico, o armamento bélico, esse desenvolvimento tecnológico de um dispositivo que a gente usa, mas que a gente não consegue dominá-lo, ele vai se aplicar a tudo. Porque ele pode ser um celular, ele pode ser um aplicativo, ele pode ser algumas coisas que interferem tanto na nossa vida, no ritmo da nossa bios mesmo, né? Do nosso corpo animal, que a gente talvez não consiga lidar. Então, assim, pensar na guerra, pensando também que no Brasil não existe paz, né? Nunca existiu, a gente vive um estado de guerra latente, eterno, de guerra civil, né? Mas, enfim, acho que a última notícia foi essa, e nesse contexto aí de possibilidades ou impossibilidade de lidar com esses dispositivos que estão sendo feitos, né? E é muito interessante e muito triste nesse caso a gente ir fazendo essas conexões, né, da arte com a realidade e de como, enfim, muitas coisas estão tão próximas assim, né? E hoje a gente consegue ter acesso a essas realidades com muito mais facilidade, né? Que você viu, chegou para você nos stories. E aí, falando ainda dessa relação com as redes sociais, a minha notícia que eu separei é de agora na Páscoa, né? No caso foi ontem, mas não, na sexta, que foi teoricamente a sexta-feira da Paixão, muita gente nas redes sociais, perfis da chamada extrema-direita brasileira, repostaram um post do MST, em que o MST é uma charge em que está Jesus na cruz e estão os soldados falando bandido bom é bandido morto. Qualquer pessoa com 2 neurônios entende que Jesus ali morreu por motivos políticos e voltasse ele hoje como ele foi, tais pessoas que dizem bandido bom é bandido morto diriam a mesma coisa para essa pessoa que seria Jesus e elas não acreditariam, né? Porque, meu Deus, como isso pode ser? Qualquer pessoa com 2 neurônios entendeu a crítica. E aí houve um movimento muito grande de extrema-direita dizendo, mas Jesus não era bandido, é um absurdo vocês dizerem isso é cristofobia, sei lá, qualquer coisa. E aí chegou para mim, por causa de muitos perfis de esquerda comentando, chamando de burro e tal. E cada vez que alguém comentava e aparecia para mim, eu via que isso não foi 1 nem 2, não foi um burro nem 2 burros, foi um movimento. E aí eu já não quero acreditar que são, embora eu acho que há muita burrice ocupando a cabeça dessas pessoas, foi muito sincronizado. Foram todos que postaram, sabe? Foram todos os nomes famosos da extrema-direita brasileira que postaram. E aí já me faz parecer que não é, meu Deus, olha aqui, eu não entendi, sabe? É uma ideia de você já pega essa ideia de esquerda não gosta de Deus, de religião nem de nada, com MST, não gostamos, olha como MST é criminoso e vira uma coisa só. Então, assim, você vê o primeiro, parece que é burrice, você vê o segundo, parece que é burrice. Quando você vê 20, você entende que não é burrice, entendeu? Tem alguma coisa ali, nem que seja um viu, achou legal e copiou do outro, mas essa galera toda foi fazendo. Então, assim, não adianta ficar comentando, meu Deus, você é burro, porque só dá mais visibilidade. Se as pessoas sabem o que estão fazendo, elas sabem exatamente o que o post do MST quis dizer e coloca ali, interessa, meu Deus, estão chamando Jesus de bandido, sabe? Não, né, galera? Eles sabem muito bem, mas ganharam visibilidade, ganharam o kikiki. No meu Twitter só dava isso. Não porque eu siga qualquer um deles. Inclusive, eu sou bloqueada por Bolsonaro. Isso aqui vou botar no meu Lattes, vou botar no meu currículo. Eu sou bloqueada por Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro. Ganhei esse bloco aí, obrigada. Mas aparecia porque outras pessoas comentavam para falar kkk, vocês são burros, sabe? Então, assim, não, né? Outro quadro que a gente tem aqui é uma dica. Um filme, uma série, um livro. Você, na sua conversa hoje, tu já trouxe várias dicas que eu já fui pescando aqui. Só agora, na notícia, já vieram filmes também. Mas, em especial, alguma dica que você separou para esse quadro? Um filme, uma série, um livro, alguma coisa que você queira trazer para quem está assistindo a gente? Olha,
Eu vou falar de um cineasta, assim, de um diretor que eu acho que no Matéria Noturna, né, como eu falei atrás, me interessa muito a coisa do rosto. Eu acho o rosto, assim, é isso. O John Ford já falava isso, que o rosto é a coisa mais linda que tem, é onde você tem um negócio que está caindo, um toró, não tem circunstância para filmar. Você tem um rosto, você tem um filme. E eu vou falar do Frank Capra, que é um diretor que eu gosto muito, que fez filmes como A Felicidade Não Se Compra, que passa sempre no Natal nos Estados Unidos, é um filme que a galera sempre volta a ele. Do Mundo Nada Se Leva, A Herança do Mr. Deeds. Tem alguns filmes, assim, O Horizonte Perdido. Eu acho que é um cara que trabalha muito numa chave inocência, um mundo cruel e uma esperança, assim, né? Tem personagens, às vezes, muito inocentes, muito bons, genuinamente bons, que se debatem com um mundo, de certa forma, corrompido. Mas que a inocência deles, a bondade deles, ela tem um efeito no mundo, né? Eles sofrem porque... Como que não vai sofrer, né? Eles vão sofrer porque eles vão ser perseguidos, eles vão ser mal entendidos, eles vão ser chamados de burros, de idiotas, porque a ingenuidade ela cai nesse lugar, né? A ingenuidade, a gente precisa de uma certa ingenuidade para ser feliz, enfim, para estar aberto à vida. A gente precisa ser ingênuo, né? Eu acho que às vezes para não endurecer nessa vida a gente precisa alimentar um pouco a ingenuidade. E o Frank Capra é um cara que eu acho que filma como ninguém, ele faz uma história que é uma história toda feita para um close, sabe? Para ele, tipo, de repente o filme todo aconteceu para que um close acontecesse e a gente olhasse na cara desse personagem uma mudança ali. Então, eu acho que, como dica, assim, né, eu indico todo o cinema do Frank Capra. Frank Capra tem uns filmes de guerra, uns documentários de guerra, mas eu nem cheguei lá, assim, eu estou falando dos filmes de ficção mesmo dele, que eu acho que são filmes muito potentes e é uma referência para mim, assim, bem forte, porque eu acho que é um cinema muito humano, assim, é um cinema que eu acho que a gente precisa... A gente tem muita coisa, eu acho que é isso, criando uma certa ideia de desencanto na gente, assim, né? O desencanto parece que está muito forte, então eu acho que de alguma forma a arte ela é importante para reanimar a gente, para fazer com que a gente consiga ver o mundo, né? Que a gente realmente se encante pelas coisas, volte a ver possibilidade, esperança. Então, por mais que as coisas sejam complexas e vão continuar complexas, eu acho que enquanto estamos vivos, há sempre possibilidade, há sempre, sabe, há sempre beleza, né? Acho que essa que é a parada, assim, né? A gente não ficar nessas batendo cabeça, né? A gente buscar os lugares de respiro, que nos façam enxergar a vida mesmo, assim. Então, a paixão é uma delas e eu acho que a arte também pode ser uma delas. Sim. Espero que a Matéria Noturna faça isso um pouco com as pessoas. Sim. A minha dica, eu tô assim, né, que eu sempre costumo trazer dicas de filme e de série, mas a vida não tá me permitindo aprofundar. Toda semana é um pouco difícil, tá, gente? Trazer uma dica nova. Então, a minha dica vai ser algo que eu não falei aqui no YouTube ainda, eu acho, que já tem um mês e umas 2 semanas, eu e meu amigo Eric lançamos um podcast. Como se eu não tivesse nada para fazer, eu invento programa de entrevista, vídeo, podcast, estou sem mais nada para fazer na vida. E aí a gente lançou um podcast que é semanal e a gente fala das notícias da semana, só que do nosso jeito caótico de ser, que a gente é caótico, a nossa cabeça, a gente divide o mesmo neurônio de uma maneira muito louca. E aí a gente, enfim, debate as notícias, entendeu? Por exemplo, agora, enquanto estamos gravando esse programa, começou o julgamento de Sérgio Moro. Já tem que falar com ele, que o resultado tem que estar no nosso programa, mas a gente fala daquele jeito. E tem umas notícias bizarras, umas coisas engraçadas, umas coisas sérias. A gente vai falando. Então, podcast se chama
porque nós nos conhecemos, nosso passado é da igreja, nós éramos da igreja. Tivemos esse momento na nossa vida, a Igreja Católica. Então, se chama Pastoral da Fofoca. É o nome do podcast. Está nos agregadores aí, negócio de áudio, Spotify, Deezer, Amazon. Você procura lá Pastoral da Fofoca. A gente já lançou 6 episódios. 6. Então, assim, tem muita coisa para vocês ouvirem. É divertido. A gente se diverte muito gravando. Tem muitas gargalhadas. A gente se diverte horrores. E aí eu já falei para ele, se ninguém estiver ouvindo, a gente já se divertiu horrores gravando. Então já está valendo muito. A gente pega 2 horas do nosso dia e é gargalhada atrás de gargalhada. Já valeu aí. Mas tem gente ouvindo também, então se você ouvir, já ajuda a gente, tá, galera? É isso, obrigada. Sucesso para o filme, sucesso para a Matéria Noturna, para a sua carreira, estarei acompanhando. E obrigada mais uma vez por estar aqui, por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. Eu agradeço demais o convite também, foi um prazer conversar com você. E é isso, estamos aqui na torcida e fazendo tudo que for possível para o nosso filme ecoar o máximo possível. Não, e a gente ainda descobriu que a gente entrou na UF no mesmo ano, você percebe? A gente nem sabia descobrir aqui ao vivo, vocês acompanharam a descoberta, entendeu? Então isso foi muito legal. Com o Dudu Mendes, fala de cinema naquela época, eu lembro de Eduardo Mendes. Não tem alguém que não conheça o Dudu Mendes. Com certeza, com certeza. Dudu Mendes era o porteiro do IACS. Plenamente, joguei pôquer com ele. Tá vendo? Todos conhecem Dudu Mendes. É isso, beijo. Ó, lembrando que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, o link para as minhas redes sociais. Adorarei te receber em todos esses lugares. Beijo e até semana que vem.